As operações básicas que a gente vai trabalhar em arquivo são essas aqui, né? A criação de novas entidades, novos registros, leitura de registros, atualização de registros e exclusão de registros, né? Eu ative em inglês porque essa sigla, CRUD, já se tornou popular nos fóruns de desenvolvimento, nas linguagens de programação. CRUD, Create, Read, Update, Delete. Nós vamos fazer as 4 operações básicas, CRUD, em todos os nossos projetos. Agora, aqui cabe só um comentário extra, bem rápido, é que essa estrutura do CRUD ela é comum ser usada em bancos de dados que não têm a linguagem de busca, de operação, chamada SQL, ou Structured Query Language, né? Então, sistemas baseados em SQL, como grande parte dos sistemas de banco de dados, usam SQL. A gente vai usar CRUD, que são para os sistemas NoSQL ou NoSQL, né? Tudo bem? Então, nós vamos criar toda hora, nós vamos criar tudo isso aqui, Create, Read, Update, Delete. E eu optei por manter o nome dos métodos em inglês mesmo, para a gente não esquecer, né? Claro que eu poderia colocar incluir, ler, atualizar e excluir, mas ative em inglês que eu achei que fazia mais sentido, tá? Então, eu tenho que criar uma classe genérica de arquivo, que lê e escreve qualquer tipo de objeto, livros, pessoas, eventos, tudo mais, né? Quando eu for criar, eu vou passar o objeto, mas o ID não será significativo. O ID vai ser determinado pelo método create, ele retorna esse ID para mim. Então, quando eu mandar criar um arquivo um registro no arquivo, ele vai lá para o fim do arquivo, pega o valor inicial no cabeçalho, põe lá, cria e devolve o ID usado, né? A leitura, eu passo esse ID e ele me devolve o objeto. Aí você fala assim, mas se eu quiser buscar para o CPF? Aí eu preciso ter um método a mais. Aí eu preciso ter uma operação a mais aqui. Eu estou colocando uma operação mínima aqui para vocês de busca de ID. Normalmente, esse tipo de busca por e-mail a gente faz com arquivo indexado. Não aqui, mas lá na frente, tá? Mas é possível. Bastaria você ter um segundo método read aqui que faria a busca de CPFs, né? E aí ele retorna o objeto. Quando eu fizer a atualização, eu passo o objeto atualizado. Eu não preciso passar o objeto antigo. Por quê? Porque o ID é o mesmo. Vamos supor que eu passei novos dados de pessoa, o usuário é 37. Então ele vai lá no arquivo, acha o 37 atual e troca pelo 37 novo. Mas o ID nunca muda. Lembra que o ID é só usado para gestão ali dos registros, para manter a exclusividade dos registros, saber qual que é qual e para manter os relacionamentos. Então o ID não muda nunca. Se eu atualizar um objeto, tem que ser o mesmo ID. Sabe por quê? Muitas vezes meus alunos pensam que para fazer a atualização, você exclui o antigo e cadastra um novo. Eu poderia chamar o método delete depois create, mas não, porque se eu chamar o delete e create, ele vai criar outro usuário com outro ID. Aí eu perco as relações daquele ID anterior, né? E o delete, provavelmente, dito é isso. Eu passo o ID e ele só me retorna, né, esses 2 métodos me retornam falso ou verdadeiro para ver se a operação deu certo ou não, tá? O read me retorna objeto, se ele não achar, me retorna um objeto vazio, nulo, né? E o create, se der errado, ele me retorna um ID vazio, ID, por exemplo, pode me retornar um ID -1, né, dizendo que não conseguiu criar, tá? Mas vamos ver aqui um pseudocódigo de cada um desses métodos. Antes disso, porém, quando a gente fala de exclusão, e aqui tem uma observação importante, eu não vou efetivamente excluir o registro, tá? Porque para eu excluir o registro, quando eu excluo, eu gero um buraco no meio do arquivo. E eu teria que puxar todos os outros para trás para ocupar esse buraco. Essa movimentação é muito demorada e ela, meio de certa forma, bloqueia o acesso aos dados, bloqueia o arquivo. Então eu não faço muito isso, não. O que eu faço é marcar esse registro como excluído, como não vale mais, ele não existe mais. Ele está aí, mas é lixo, não tem mais nenhum sentido, né? Eventualmente eu posso até criar uma lógica de possível recuperação, né? Assim, você quer recuperar algum registro que você excluiu acidentalmente? Como a gente faz por e-mail, quando você exclui, você não está excluindo de fato, você está mandando para a caixa do lixo, né? Para a lixeira, e eu posso recuperar de lá. Então o meu arquivo também ofereceria essa solução, né? Agora, se eu começar a sobrescrever, usar esse espaço para novos registros, aí eu perco de fato, né? Bom, então essa marcação de registro excluído é feita por meio de um campo específico que nós vamos chamar de lápide. Veja, campo não é atributo. A entidade foi excluída, ela não existe mais, mas o registro continua lá no meu arquivo, só que agora ele é um registro morto. Ele não vale mais.
Então eu ponho uma lápide nele, a ideia é essa, né? Tem uma lápide nesse registro. Mas ele está lá no arquivo, a entidade não existe mais. Então esse é um campo que ajuda a explicar para a gente que registros são estruturas mais complexas que as entidades. Contém as entidades, mas eu tenho metadados. O indicador de tamanho do registro é um metadado, lápide é outro. Tá? Um byte só, posso usar um boolean. Eu prefiro usar sempre um valor de caractere, que pode ser o branco para dizer registro válido, um asterisco para registro excluído. Marco com asterisco, né? Porque lá na década de 90 foi assim que eu aprendi a fazer e fico com isso até hoje. Né? Mas você pode usar um boolean, falso verdadeiro, 0 e 1 também vale, né? 0 é válido, 1 é inválido, ou vice-versa, e por aí vai. Então, os registros só são realmente apagados, excluídos do arquivo se eu fizer alguma reordenação, se eu copiar, se eu mexer no arquivo numa operação maior, nós vamos ver a ordenação externa, como fazer isso. Mas, a princípio, uma exclusão é só uma marcação. Então, aqui você vê um arquivo mais detalhado, né? O cabeçalho com o último ID usado. Então, eu tenho ID1, ID2, ID3. E aí, para cada registro, olha só, eu tenho o lápide como um primeiro campo do registro, né? O meu primeiro registro vai do 4 ao 29, o segundo do 30 ao 51, o terceiro do 52 ao 77. O primeiro campo é o lápide, e esses dois são registros válidos, em que o lápide tem um espaço em branco, ou o byte 32, e o terceiro registro tem um asterisco aqui, significa que ele foi excluído, ele foi marcado para exclusão. Tá? Então esse registro aqui, para todos os efeitos, não existe mais. Eu tenho como se fosse um registro na lixeira, né? Uma entidade que já não existe mais. Tá? Então, veja, esse primeiro registro ele tem o lápide, tem indicador de tamanho, os próximos 21 bytes são os dados, ID, nome e idade. Né? Esse segundo registro ele tem o lápide, tem o indicador de tamanho, meus metadados, 17 bytes, que são os dados do segundo registro. E o meu terceiro registro é excluído, mas que ainda continua ocupando espaço no arquivo, está marcado aqui com lápide, e ele tem 21 bytes que estão aí na sequência. Então, o nosso processo de exclusão vai ser só marcar esse lápide, tá? Só que na leitura, na atualização e tudo mais, eu vou testar se o lápide não está marcado. Se o lápide estiver marcado, eu ignoro aquilo. Cara, aquilo é lixo. Eu não posso, a não ser que eu esteja fazendo uma rotina especial de recuperação de registros excluídos. Mas, a princípio, eu ignoro esse cara. Então, vamos lá. Primeiro pseudocódigo, primeiro algoritmo, que é de inclusão, né, sem uma ordem específica, eu incluo todos os registros no fim do arquivo. Tá? Todo registro novo vai direto para o fim do arquivo. E, nesse momento, eu estou ignorando os espaços disponíveis, espaços liberados por registros excluídos, como esse do registro 3. Se eu quiser reaproveitar esse espaço, eu tenho que fazer alguma coisa a mais aí. Tá? Como nós estamos começando agora, eu vou deixar isso lá. Mas um bom sistema reaproveita espaços excluídos. Eu tenho que saber onde esses espaços estão e qual que é o tamanho de cada um para eu poder reaproveitá-los. Então vamos lá, create. Primeiro, vou mover o ponteiro para o início do arquivo, cabeçalho, vem para cá, para o byte 0. Vou ler o último ID, que é esse valor aqui, 3. Vou atribuir ao objeto. Veja, eu recebi o objeto como parâmetro no método create. Tá? Então eu estou passando para o objeto que eu quero inserir. Só que o ID que eu estou passando ele é nulo, não existe. Quem vai estabelecer o ID do registro é o método create. Então eu já atribuo para o atributo ID desse objeto, último ID mais 1, volto para o início do arquivo e escrevo objeto .id. O que eu estou querendo dizer? Que eu vou atualizar esse valor aqui. Eu peguei 3, somei mais um 4, dei para o meu objeto valor 4 e atualizo. Volto para o byte 0, escrevo o 4 aqui em cima. Veja que toda hora eu estou falando mover o ponteiro para o início do arquivo. Vamos mover o ponteiro para lá, para cá. O ponteiro é sempre de um byte só. Tá? O ponteiro vai para o byte 0. E aí, quando eu escrevo um int, ele escreve os 4 bytes uma vez só. Nós já falamos sobre isso lá atrás, né? Então, nessa primeira parte aqui, eu estou só lendo o último ID usado e atualizando, né? E também atribuindo esse ID ao novo objeto. Aí depois eu vou criar um registro para esse objeto. Eu tenho que ter um registro, porque eu não escrevo a entidade ou objeto, eu escrevo um registro. Vou para o fim do arquivo e escrevo o registro lá no fim do arquivo. Então, todo registro novo está sendo criado no fim do arquivo. Tá?
Muito bem. Próximo método, read. E aqui nós vamos fazer também uma busca sequencial, porque nós estamos falando de arquivos sequenciais. Então, o que eu faço? Vou para o primeiro registro, após o cabeçalho. Olha, o primeiro registro começa no byte 4, não começa no 0. 0 a 3 é cabeçalho. Eu vou para o primeiro registro, que é no byte 4. E enquanto eu não atingir o fim do arquivo, o que eu faço? Eu leio o registro. E aí, voltando aqui, o que significa ler o registro? Leio o lápide, leio o indicador de tamanho e leio essa quantidade de bytes. Leio 21 bytes para frente. Entendeu? Leio lápide, leio o indicador de tamanho, crio um vetor de bytes com 21 bytes. Entende? Assim, eu vou declarar mesmo um vetor de byte, 21 bytes, para eu ler esses 21 bytes. Né? Depois que eu tiver lido os 21 bytes, read, tá? Se o lápide for diferente de asterisco, aí depende do que você usou para marcar a lápide, né? Como lápide eu usei o asterisco. Então, se o lápide não tiver marcado, eu vou extrair o objeto do registro. Sabe aquele vetor de 21 bytes? Eu vou transformar aquilo num objeto mesmo. E aí sim eu vou testar se o ID desse objeto é o ID que eu estou procurando para receber como parâmetro. Se for, eu retorno o objeto e termino. Se não for, continuo o laço. Leio o próximo registro, teste, leio o próximo registro, teste, leio o próximo registro. Se eu não achar, eu vou chegar no fim do arquivo, aí eu retorno um objeto vazio e retorno, por exemplo, nulo. Tá? Então, é uma leitura sequencial. Para cada um, eu leio o registro, testo se esse registro é válido, se o lápide não está marcado. Se não tiver, extraio os dados dele e testo, né, o ID. Tá bom? Geralmente, o que eu vou fazer, vou imaginar que isso aqui seja um arquivo de usuário. Eu vou, na hora que eu pego esse vetor de bytes, eu passo para a classe usuário e ela destrincha lá o que é ID, o que é nome, o que é idade. E aí eu faço assim, agora usuário.getID, pega o ID desse cara. E aí eu testo se esse getID, né, vai ser igual ao ID dos caras. Tá? Tá bom, eu estou fazendo aqui uma segunda versão de leitura que é para ler um conjunto de objetos. Vários, não só um usuário, mas vários. Então eu receberia como parâmetro critérios de teste. Será que é idade? Será que é e-mail? Será que é parte do nome? Né? Lembra que nós estamos falando de acesso sequencial, então eu tenho que passar para todo mundo mesmo. Né? Então eu vou criar um conjunto vazio, um vetor, talvez, né? E aí vou lá para o primeiro registro, mesma operação. Enquanto não atingir o fim do arquivo, leio o próximo registro, vejo se ele não está excluído. Se ele não estiver excluído, eu extraio os dados do objeto. E se o registro atender os critérios, por exemplo, se for uma faixa de idade, né, aí eu adiciono esse objeto ao conjunto que eu criei aqui, ao vetor que eu criei aqui. E vou fazendo isso até chegar ao fim do arquivo. Quando eu chegar ao fim do arquivo, eu retorno o conjunto. É uma mudança muito simples a gente fazer a leitura de vários dados. Né? Lembrando que arquivos sequenciais são geralmente usados para trabalhar com grupos de registros, né? Vários. Muito bem, continuando. Vou falar da exclusão antes de falar da atualização, porque ela é um pouquinho mais simples e ela ajuda a estabelecer ali o conceito. Então vamos lá. O delete, agora, vou para o primeiro registro, a busca ainda é sequencial, recebi o ID, né, para a exclusão. Enquanto não atingir o fim do arquivo, eu vou ler o registro, vou testar se ele está vazio, vou comparar os IDs. Só que aqui eu estou armazenando a posição de leitura desse registro. Na hora que eu for ler, antes de ler, eu estou armazenando o byte onde ele começa. Vamos voltar aqui na imagem. Então, assim, se eu for ler o primeiro registro, eu tenho que armazenar esse 4. Tá vendo? Aí eu começo a ler o registro. Eu estou armazenando essa posição. Se eu estiver no segundo registro, eu vou armazenar esse 30. Por quê? Muito simples. Porque depois eu tenho que voltar aqui e marcar o lápide. Ao 4, ao 30, ao 52, eu tenho que voltar lá para marcar o lápide. Se for aquele registro mesmo, né? Então, quando eu venho aqui, ó, assim, ó, se o registro não for, se ele já não estiver excluído, e se o ID for procurado, então move para essa posição que eu armazenei, escreve o lápide como excluído, marcar o lápide, né? No meu caso ali é asterisco, e retorna o verdadeiro falando que excluiu. Se não, passa batido. Tá? Uma coisa que eu não comentei, aí eu vou voltar aqui no read, que é do ID, é o seguinte, vamos supor que o meu registro do ID procurado tenha sido excluído. Eu excluí. Então eu estou procurando 37, mas eu já excluí. Note que com esse registro estará marcado como excluído, né, o lápide dele vai estar marcado, eu nunca vou chegar a testar o ID. Tá? Eu não testo o ID dos registros excluídos, só testo se ele for válido. Então,
ele vai dizer para mim que chegou no fim e retornou o objeto vazio. Tá? E isso se repete na exclusão e na atualização. Bom, por que eu deixei a atualização para o fim? Porque ela tem uma complexidade extra aqui. Qual é? Quando eu atualizo o registro, ele pode mudar de tamanho. Ele pode ficar com o mesmo tamanho, vamos supor que eu alterei a idade. Não faz diferença nenhuma que eu alterei o número de telefone, que eu alterei talvez o endereço. O endereço aí tem uma string, pode até ter mudança. Mas vamos supor que eu alterei e-mail. O e-mail pode ter ficado do mesmo tamanho, pode ter aumentado ou pode ter diminuído. Se ele fica do mesmo tamanho, nenhum problema, eu escrevo o registro exatamente na posição que ele estava, só atualizo os dados. Mas se ele diminuir, vai sobrar um lixo ali, não vai? Eu tenho que saber o que vou fazer. E se ele aumentar de tamanho, ele não cabe. Ele não cabe. Não adianta eu pensar em empurrar todos os outros registros para frente, porque isso dá trabalho demais. Essa é uma operação ineficiente. Eu preciso achar outra solução. O que eu faria? Bom, se ele tiver o mesmo tamanho, não tem problema nenhum. Se ele diminuir, vai sobrar um lixo, não vai? Bom, veja bem. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Esse. Vamos supor que esse primeiro registro o cara chama Carlos Chagas. E eu errei, era Carlos Chaga, sem o S. Então ele passa a ter 20 bytes. E essa string vai ter tamanho 12. 12, tá? Quando eu for atualizar os dados, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o ID, 4 bytes, 12 e mais 12 bytes que vão terminar aqui no 26. E esse 25, na verdade, ele vai parar os bytes 27 e 28. E esse byte 29 vai ficar um lixo. Né? Daí, lixo. A única coisa que eu não posso fazer é mudar esse número de 21 para 20. Porque mesmo que a minha entidade tenha diminuído, o meu registro não diminuiu. O meu registro continua de 21 bytes, sendo que o último byte é lixo. O registro. Não a entidade. A entidade diminuiu. Os campos diminuíram. Mas o registro não diminuiu, ficou com 21 bytes. Porque se eu reduzir aqui para 20, ele vai tentar começar a leitura do próximo no byte 29, e o próximo começa no 30. Eu preciso desse número 21 para que ele consiga chegar ao 30, né? 9 mais 21, 30, e é do 30 para frente que começa o segundo registro. Basta eu não mexer no indicador de tamanho. Né? Aí vai ficar um lixo no meio do arquivo? Vai, não tem problema nenhum. De repente o registro vai aumentar, ele reocupa aquilo. Mas a gente vai ver muito espaço sobrando no meio do arquivo, e aí, de vez em quando, eu faço reorganizações, ordenações aí que eu ajusto tudo, tá? Então, se ele diminuir de tamanho, não tem problema, fica na mesma posição, mantendo o mesmo indicador de tamanho. Agora, se ele aumentar, aí não tem jeito, aí não tem como gerar mais espaço para ele. Então, eu excluo ele daquela posição e acrescento ele no fim do arquivo, né? Se o arquivo não tiver uma ordem específica. Né? É claro que aí, se tiver uma ordem, eu preciso ordenar tudo, dá muito mais trabalho. Mas se não tiver uma ordem específica, até porque, como eu falei, nós vamos usar pouquíssimo arquivo sequencial, nós vamos usar mais outros tipos de arquivo, e a lógica vai ser exatamente essa. Então, se ele aumentar, eu excluo da posição atual e crio um novo registro no fim do arquivo, sem mudar o ID. O ID não muda. Então, vamos ver aqui. O algoritmo do update. Vou para o primeiro registro, uma busca sequencial. Enquanto eu não atingir o fim do arquivo, eu armazeno a posição que eu estou, mesma coisa que eu fiz para o delete, para saber onde o registro começa. Leio o próximo registro, se ele não estiver excluído, extraio os dados dele, testo se o ID daquele registro lido é o ID do objeto atualizado. Né? Para o método update, eu só passei o objeto atualizado. Então vamos fazer um intervalo aqui. Quando eu estou no meu sistema e quero atualizar um dado, eu leio os dados no arquivo, dou para o usuário, ele altera bonitinho e me dá a atualização. Então, uma atualização real no sistema tem duas chamadas ao arquivo. A primeira é o read, que traz os dados para o usuário alterar. A segunda é o update. Entendeu? O delete também faz isso. O cara quer excluir um registro, ele vai lá e fala, eu quero excluir o fulano. Vai lá, usa o read, traz os dados do fulano. É esse fulano mesmo que você quer excluir? Aí ele chama o método delete. Mas para mostrar os dados para o usuário, ele fez um read antes e trouxe para o usuário aqui. É isso aí que você quer excluir? Ou é isso aí que você quer alterar? Altera. E me dá um novo objeto já alterado para eu armazenar os dados. Tá? Então, quando ele compara aqui, ele está lendo o registro no arquivo, está lendo, fala, opa, achei.
Achei. Olha, o ID que eu li aqui no arquivo é o mesmo ID desse objeto que está me passando. Então, eu vou criar um novo registro para esse novo objeto. Né? Aqui o objeto é a entidade. Né? Então, vamos supor que eu tinha um cliente, eu recebi um novo cliente com o mesmo ID, os novos dados do cliente. 2 objetos. Esse aqui eu já tenho o registro dele no arquivo, porque eu estou lendo o arquivo. Mas o outro eu não tenho. Então, eu vou criar um registro para ele. E vou ver se o tamanho desse registro é menor ou igual ao tamanho do registro atual. Se for menor ou igual, eu volto ali para a posição inicial e escrevo um novo registro, mantendo o indicador de tamanho. Posso pular o lápide, posso pular o indicador de tamanho, não preciso escrevê-los mesmo. Né? Eu posso pular esses 2 campos e ir direto para a parte de dados. Mas eu não posso, mesmo que a entidade reduza de tamanho, o registro não diminui de tamanho. Tá? Agora, se ele aumentar, então se isso aqui for falso, o novo registro tem tamanho maior do que o anterior. Então eu vou voltar para aquela posição, vou escrever o lápide como excluído, vou marcar ali no asterisco, pulo para o fim do arquivo e escrevo um novo registro lá. Beleza, é isso. E retorno verdadeiro. Né? Retorno verdadeiro termina. Se eu percorrer o arquivo todo, varrer, não achar a ID, eu retorno falso. Tá bom? E é isso. Então são as 4 operações básicas. Você deve ter visto que essas operações não têm interface com o usuário, não tem hora nenhuma o usuário digitar nada, tá? Esse CRUD, ele é uma coisa que oferece ao seu programa acesso aos dados, mas o usuário não interage com isso. Se o usuário quiser mexer, ele faz um read, aí você põe na interface bonitinho lá para ele editar. Aí depois que ele alterou, ele chama o update, mas na hora que ele chama o update não tem mais nenhuma interação com o usuário, tá bom? Beleza, são esses os nossos métodos. Alguns comentários finais aqui, só para a gente encerrar. Primeiro, nós estamos falando de acesso sequencial, né? Então você está vendo ali que todas as buscas elas foram para o início do arquivo percorrendo sequencialmente, mesmo que eu tenha colocado aqui as operações de update, delete, read, não é uma boa ideia trabalhar com esses métodos em arquivos sequenciais. Né? Na verdade, o que eu quero dizer é que arquivos sequenciais não são otimizados para esse acesso individual, aleatório. Né? Eu estou largando os espaços dos registros excluídos para lá, até quando o registro diminui de tamanho, eu estou largando para lá o lixo, mas seria bom ter uma lógica de reaproveitamento. Né? E, finalmente, arquivos sequenciais acabam sendo reordenados periodicamente, que é o que nós vamos ver no nosso próximo assunto, ordenação externa. Tá bom? Então é isso. Espero na próxima unidade.